Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida hoje também. Certa vez, o Senhor Jesus Cristo foi perguntado a respeito do que deveria se fazer quando um irmão pecasse contra outro, contra alguém. E o Senhor Jesus Cristo deu uma resposta que eu tenho quase certeza que a grande maioria não entendeu o porquê desta resposta de Jesus, sendo que esta resposta está na própria Escritura de Deus. Então, hoje nós vamos vir aqui meditar a respeito de um conceito antigo que o Senhor Jesus Cristo trouxe à luz da revelação sobre esse conceito que já existia até mesmo dentro da lei de Moisés. Pois bem, nós vamos começar meditando no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do verso 21, aonde o discípulo Pedro pergunta para Jesus assim. Então, Pedro, aproximando-se dele, Jesus disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, queridos amigos e irmãos, olhando assim essa explicação de Jesus, a resposta de Jesus, pareceu meio incompleta, não dá para a gente ter noção do que Jesus está falando. Porque perdoar até 7 vezes, que conceito era esse que Pedro tinha de perdoar até 7 vezes para ele perguntar a Jesus? E que conceito é esse que Jesus diz que não até 7, mas 70 vezes em um dia? Ou 70 vezes 7 em um dia? Então, nós já ouvimos muitas pregações a respeito disso, eu particularmente já ouvi algumas, mas nenhuma delas abordou o que a gente vai abordar agora. Quando eu disse no início que isso já estava escrito nas Escrituras, talvez muitas pessoas desconheçam do que Jesus está falando. Não podemos esquecer que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Ele criou o mundo, ele viu tudo como desenrolou a ação dos homens desde que os homens foram postos nessa terra. Então o Senhor Jesus Cristo, diante de Pedro, ele está dizendo: eu sei de tudo. E essa resposta que ele dá é baseada lá no princípio. Lá no livro do Gênesis, Jesus citou esses 70 vezes 7. Vamos ver? Então vamos lá para o livro de Gênesis, no capítulo 4, que fala a respeito do nascimento de Caim e de Abel. O primeiro homicídio é aonde que a gente vai encontrar essa palavra 70 vezes 7. No verso 15 do capítulo 4 de Gênesis, está escrito assim: O Senhor, porém, disse-lhe a quem? A Caim, que havia matado seu irmão Abel. Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse, e qualquer que o achasse. Então veja, olha, no verso 15, a gente ouve a palavra 7.
quem ferir a Caim, 7 vezes será castigado. Diz aqui, vingado. Então, quem matasse a Caim, 7 vezes seria castigado, vingado também. E nesse mesmo livro de Gênesis, no capítulo 4, mais adiante, o próprio Caim, ele saindo da presença do Senhor, ele formou a sua família. E dentro da sua família, ele teve um descendente chamado Lameque. Está aqui, ó, verso 17. Conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, teve a Enoque, e ele edificou uma cidade, chamou o nome de cidade pelo nome do Deus do filho, seu filho Enoque, e Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Então, este Lameque é um ponto principal porque Jesus explicou para Pedro, ensinou para nós que deveríamos perdoar até 7 vezes num dia. 70 vezes 7 num dia. Por quê? Olha o que está escrito. E tomou Lameque para si 2 mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zilá. Ada teve Jabal, e este foi o pai dos que habitaram em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi pai de todos que tocam harpa e órgãos. E Zilá, a outra esposa dele. Também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Bom, ele, através de Zilá, uma das mulheres dele, o Lameque teve um filho chamado Tubal-Caim, que era especialista em cobre e ferro, sendo que cobre e ferro, cobre foi usado para utensílios e armas, ferro também para utensílios e armas. Prestem atenção nisso. Seguindo, no verso 23, diz assim: E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado. Nós vimos aqui a palavra de Deus para Caim, castigado. Castigado, entre aspas, está aqui assim, um asterisco, vingado. Nesse verso de Lameque, estamos dizendo que ele será vingado. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7 será vingado. Então, amigos e irmãos, o que a gente está vendo aqui? A resposta de Jesus para Pedro foi baseada neste evento que a gente acabou de ler aqui em Gênesis capítulo 4. Já havia esse Lameque, descendência de Caim, que já havia matado um homem e um jovem porque o pisou, o maltratou, causou a ele algum tipo de dor, de sofrimento. Então, o que Jesus está ensinando para os discípulos e para nós? Ele quer fazer com que este decreto de Lameque, diante das suas mulheres,
que 70 vezes 7 haveria vingança. 70 vezes 7 se vingaria dos homens que o afrontassem, o colocassem em algum tipo de risco ou de perigo, algum homem que lhe o prejudicasse. O Tubal Caim, um descendente, né? O Lameque, descendente que teve um filho, Tubal Caim, que era especializado em ferro, cobre, e que ferro e cobre produzia armas. Então, esse filho de Lameque produzia armas. Armas são feitas, produzidas para machucar, para ferir e matar. Então, jogando isso para o contexto de Jesus Cristo, mostrando para Pedro a importância do perdão, do não se vingar, do não responder sobre a lei do olho por olho, dente por dente. Ou seja, você me causou um prejuízo, eu tenho todo o direito de lhe causar um prejuízo também. Se você mata alguém da minha família, eu também tenho o direito de matar alguém da sua família. E era assim que funcionava na lei de Moisés. Então Jesus está entrando com um novo ensino, esse ensino da graça, do Evangelho das Boas Novas, que é a salvação. Em Cristo nos ensinar. Você pode tomar um prejuízo, você pode ser ofendido, você pode ser ferido, magoado, machucado, mas nunca poderá retribuir da mesma forma. Assim como Tubal, como Lameque, ele jurou diante das mulheres dele que ele faria na geração dele 70 vezes 7. Então, meus irmãos, vejam uma coisa. Não é uma simples coincidência que Jesus tirou de por aí afora, como dizem, de trás da orelha, um 70 vezes 7. Não. A origem desse perdão de 70 vezes 7 de Jesus vem daqui desse texto que a gente está lendo. Aí, certamente vão dizer assim, como eu já ouvi em algumas pregações, porque o 7, Jesus citou o 7, porque o 7 é um número místico, porque o 7 ele é um número importante para Deus. Sim, a simbologia do número 7, né, para Deus, sim, 7 dias, 7 anos de descanso. O sétimo dia é o descanso, o sétimo ano da terra é o descanso da terra. No sétimo dia era o sábado, que era guardado na lei. Mas não é só isso, não. O 7, ele tem a simbologia de finalização, consumação. Então, quando Deus criou o mundo, todas as coisas, e no sétimo dia, a palavra Deus diz que Deus descansou, não que Deus estivesse cansado, porque o nosso Deus descansa, mas é uma maneira de mostrar para a gente, acabou. O 7 quer dizer, é o número total, pleno, em que está consumado. Nós vemos as 7 cartas da igreja como símbolo, a estabilização da igreja de Cristo, não 7 denominações, mas uma igreja, a instrução da igreja, o corpo de Cristo fechado na representação dessas 7 igrejas. Então, esse 7 quer dizer que Cristo está dizendo, acaba aqui, nesses 70 vezes 7, aquele anúncio de maldição, aquele anúncio de vingança estabelecida por Lameque. E observem, meus irmãos, essa palavra de Lameque diante das suas mulheres, que haveria vingança, castigo, 70 vezes 7, partindo dele, se manifesta até hoje nas nossas
vidas nos nossos dias também. Só não existe mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque os que estão em Cristo Jesus ouviram essa mensagem aqui de Mateus 18, 22. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7 em um dia. Então Jesus está dizendo que ele põe fim a essa vingança, essa maldição, essa juízo pelas próprias mãos. É por isso que o perdão, ele cobre uma multidão de pecados. O perdão, ele tem a capacidade de terminar um litígio, uma briga, uma disputa. O perdão, ele libera as pessoas para recomeçarem algo novo em suas vidas. A vingança, pelo contrário, o castigo, ele mantém viva essa justiça pelas próprias mãos. Eu vou fazer para me vingar. Eu vou fazer para lavar a minha honra. E só continuam estabelecendo mais e mais essa vingança contra as pessoas, contra as coisas. Jesus está dizendo aqui em Mateus a Pedro: Pedro, acabou. Segundo a minha graça, segundo no meu reino, o meu ensino, eu quero que vocês aprendam a perdoar para pôr fim a todo tipo de litígio e de disputa entre vocês. Houve o mal-entendido? É bom procurar se retratarem. Não existe uma parte apenas que está correta e a outra errada. Na verdade, estamos todos nós errados. Só o que acontece é que alguns, por se sentirem mais ofendidos, acreditam que, por ter direito de ter sido prejudicado, pode reter alguma coisa contra alguém. A gente sabe o que é ser prejudicado pelas pessoas, nos nossos direitos. A gente, muitas das vezes, irmãos em Cristo, erram conosco, nós erramos com eles também. E Jesus está dizendo, a melhor forma de solucionar isso tudo, de acabar com tudo isso, é exercitando a prática do perdão. Então Jesus está dizendo, olha, aquelas palavras de Lameque não podem existir nas suas vidas. A palavra de Jesus, essa sim, tem que estar em todos nós. Porque se houvesse esse conceito de perdão entre os homens, não haveriam nem tantas brigas entre irmãos, famílias, cristãos, ou até litígios de injustiça. Porque no reino de Jesus, o reino que Jesus tem preparado para aqueles que o amam, não haverá necessidade de perdão. Sabe por quê? Porque todos que estiverem lá têm consciência que não podem prejudicar o seu próximo, que não podem fazer justiça pela sua própria mão, que não pode odiar o seu próximo e achar que isso é normal. Não. Perdoar é uma das coisas mais difíceis que o Senhor nosso Deus pediu para a gente fazer. A primeira é amar. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, seguindo a esse, é amar o seu próximo como a ti mesmo. São os mandamentos
um mandamento ligado ao outro, que é o mais difícil de todos nós conseguirmos praticá-lo. Porque não se pode amar a Deus se não se ama o próximo. Não se pode amar a Deus se não se perdoa o erro de quem lhe prejudicou. Então, essa é a lição para a nossa vida. Termos o entendimento de que o 70 vezes 7 citado por Jesus aqui para os nossos dias, a origem dele lá é o Gênesis. E no Gênesis não havia lei. No Gênesis não havia esse sentimento que nós temos hoje, como a palavra de Deus nos dá. Descanso e paz. O Gênesis foi um dos piores momentos do ser humano na Terra. Foi o tempo onde que o ser humano estava profundamente impactado com a ação de Satanás. Foi o momento mais próximo que o homem se apartou de Deus e os homens se tornaram maus. A violência nasceu, vê-se pelo primeiro homicídio. Então, que isso sirva de acréscimo para o nosso conhecimento, para o crescimento da nossa fé, em sabermos que Jesus sempre vai dizer alguma coisa que já aconteceu antes. Por isso a importância de conhecermos um pouquinho mais a cada dia a palavra de Deus. Espero que essa palavra possa ajudar no seu crescimento espiritual, no seu entendimento, à luz das Escrituras, para lembrar que o ensinamento de Jesus, o perdão, ele é um dos mais importantes para a nossa caminhada cristã. E quem consegue isso, certamente está mais próximo de Deus. Por isso, obrigado, Pai, em nome de Jesus, por mais essa oportunidade. Glórias a Deus para sempre. Aleluia. Glória a Deus.